por mais um dia, Senhor, por estarmos na Tua presença, diante da Tua face. Queremos colocar nossas vidas diante de Ti. Te louvamos, Deus, pelo culto, Senhor, que podemos Te oferecer. Te louvamos pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Eles que não puderam estar, Deus, e que por alguma coisa foram impedidos de estarem aqui. Estende, Deus, a Tua mão, peço sobre eles. Guarde-os, livre e os abençoe. Esses que estão assistindo, Deus eterno, Pai, Deus eterno, este culto, Deus, esta live que está sendo feita, peço que o Senhor os abençoe e os santifique com a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e eu peço, fique conosco nesta noite, nos ensine, abra os nossos olhos, nos mostre as coisas, Senhor, para que possamos Te cultuar e aprender com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Sentem, irmãos, por favor. Bem. Vou tirar aqui só para falar, tá, irmão? Ministrar. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. Irmãos, como cristãos que somos, nós temos agora duas naturezas. Antes de conhecermos a Cristo, tínhamos a natureza humana, terrena. Nós não tínhamos a natureza espiritual ressuscitada, porque nós estávamos no pecado. Então o que a gente conseguia discernir era só natural. Mas depois que nós ouvimos o Evangelho, pessoal, e a gente aceitou Jesus como Salvador, nós nascemos de novo. Então agora nós temos uma segunda natureza, que é espiritual. Então nós somos, na verdade, portadores de duas naturezas, a terrena e agora a celestial. Quantos estão entendendo? Deixa eu ver, levante a mão. Sendo assim, de acordo com o que está escrito, nós temos que pensar de duas maneiras. Maneira humana, raciocínio humano, mas também não deixar de pensar no raciocínio espiritual, de raciocinar as coisas de forma espiritual. Então, irmão, no tempo em que nós estamos vivendo, nós vamos ouvir muitas mensagens em que Deus vai livrar nós, que Deus vai nos abençoar, né, que vai nos dar socorro, e é muito bom isso a gente ouvir, porque a nossa alma se alegra com isso. Mas também nós não podemos ignorar que nós vamos ter que ouvir mensagens que nos falam de vida eterna, de arrebatamento, de volta do Senhor, de juízo do Senhor. Então, quando você ouve uma mensagem, você tem que discernir esta mensagem. Você tem que... Estão me entendendo ou não? Você tem que discernir. Quando toda a mensagem pregada vem de Deus, obviamente. Mas você ouvindo ela, você vai vendo, bom, essa é para a minha vida humana. Agora eu vou me cuidar porque a Bíblia está dizendo assim... Mas, opa, essa aqui é espiritual, então eu vou ter que discernir ela espiritualmente. Amém? Então, depois que foi lançado essa questão desse vírus que está no mundo, irmãos, o mundo mudou, pessoal. Mudou totalmente, a vida humana mudou, o sistema de vida do homem mudou, não é mais a mesma coisa, né? E vocês sabem muito bem, quando que nós iríamos nos reunir num culto, irmãos, a Deus, com um número contado de pessoas? Nunca nós ia imaginar uma coisa dessa, né, pastor? Nunca, meu Deus do céu. Quando é que um casal ia sentar separado um do outro assim, ó? Nunca nós ia imaginar uma coisa. Empresas que fecham e abrem, e esse negócio desse vírus que está circulando no mundo todo, se tu tira a máscara, tu pega vírus, se tu bota a máscara, tu pega vírus, se tu fala muito perto, tu pega, se tu fica longe, tu pega, daqui um pouco tu não pode mais viver, porque ele vai te matar, né, se você estiver vivo. Então é muita informação, é muita notícia, é muita coisa. E as pessoas, irmãos, elas precisam discernir isso. Você como um cristão, você tem que discernir o que você está ouvindo. Você está me entendendo ou não? Você tem que saber discernir quando é humano e quando é divino. Quando é espiritual, quando envolve o espiritual e quando envolve apenas o humano. Vou dar uma colocação para você. Como humano, eu creio como humano que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que seguir as regras que são ditas. Eu sou um humano, eu preciso. Tem leis agora que obrigam.
né? E que está todo mundo se esforçando para não passar o vírus para ninguém, para não pegar. Então, o meu lado humano está dizendo o seguinte: vai dar certo, daqui a um pouco vai melhorar. É o lado humano, porque a gente quer coisa boa. Mas como lado espiritual, eu tenho que discernir espiritualmente, irmão, que o que está acontecendo aqui é Deus tratando com a humanidade. Você está me entendendo agora ou não? É Deus tratando. Então, é o lado humano, Deus vai dar vitória. No lado humano, a empresa vai melhorar. No lado humano, Deus vai me guardar, não vai acontecer nada com a minha casa. Mas discernindo espiritualmente, eu preciso entender como cristão, pessoal, que a palavra de Deus não vai deixar de se cumprir. E ela vai se cumprir. Ore você ou não, para Deus não deixar acontecer o mal, vai se cumprir a palavra. O que está escrito, e o próprio Deus usou o profeta Jeremias para dizer: eu velo sobre a minha palavra. Quem está entendendo, levante a mão. Amém? Então, irmãos, ao mesmo tempo que nós oramos para Deus abençoar e guardar, nós também temos que orar para que Ele volte e buscar a sua igreja. Ao mesmo tempo que nós oramos para Deus abrir a porta, para Deus melhorar, para Deus livrar, nós também temos que orar para ter uma vida santa, pura, porque o Senhor que disse que ia vir, está voltando. Então o Senhor está voltando, irmãos, e é cumprimento da palavra. Amém? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho a Bíblia para nós ver. 2 Pedro capítulo 3, vamos ler junto, diz assim: a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo que, primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde é que está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o apóstolo Pedro está dizendo para nós, para a igreja, veja que agora tem que começar a discernir as coisas. Que o Senhor já vinha dizendo para nós. Os profetas já falaram antes. E agora Pedro escreve dizendo que nos últimos dias vai surgir escarnecedores, questionando a nossa fé, questionando a nossa postura de mensagem. E já se tem alguma coisa na internet de alguns que ousadamente estão fazendo vídeos criticando aí essa questão do fim do mundo. Que agora tudo é fim de mundo, porque agora qualquer coisa Jesus está voltando, porque em vez de falarem uma mensagem boa, estão sempre trazendo mensagem negativa, não sei o quê. Já tem gente falando isso. As pessoas são pessoas que a Bíblia está dizendo escarnecedores. Vão questionar a nossa fé. Você está me entendendo ou não? Mas Pedro está dizendo: olha, já estou avisando que vai surgir. Só que essas pessoas ignoram uma coisa: que desde o princípio existe céu e terra. E que esse mesmo céu e essa mesma terra foram tirados da água e foram julgados com a própria água no mundo passado. Quem lê a Bíblia Sagrada sabe que há muitos anos atrás, alguns 1000 anos atrás, antes de Cristo ainda, o Senhor precisou julgar o mundo com um dilúvio. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, diz que o coração do homem estava corrompido. E que existia só maldade desde a sua infância. E que ele maquinava muitas coisas más. E diz mais: e o meu espírito não
contenderá com o homem, e serão os dias do homem 120 anos, ou seja, desde aquele dia no Gênesis 6, que Deus questionou o comportamento humano, Deus deu mais 120 anos para eles. Então Deus levanta um homem chamado Noé e manda o cara fazer uma arca. Ó, tu faz uma arca porque eu vou destruir o mundo com um dilúvio. E se a gente lê a Bíblia Sagrada, irmão, alguns expositores entendem que nunca tinha chovido até ali. Então, quando Noé anunciou o dilúvio, o povo riu da cara dele. O povo zombou dele. O povo disse: Noé, tu perdeu o juízo, louco. Que dilúvio, que história é essa de dilúvio? Ó, Deus mandou fazer uma arca e eu estou fazendo a arca. Porque vai chover. Veja a diferença de uma pessoa que tem um encontro com Deus de uma pessoa que não tem um encontro com Deus. Uma pessoa que não tem um encontro com Deus, ela vai questionar a palavra de Deus. Mas uma pessoa que tem um encontro com Deus, uma pessoa que conheceu Cristo, que converteu o coração de Cristo, ela tem uma posição bem definida. E se Deus mandou ela fazer a arca, ela vai fazer a arca e acabou. Já está na hora de nós não se manifestar quem é quem. Já está na hora da igreja manifestar quem é a igreja, irmãos. E se nós não temos uma postura firme na nossa convicção de fé do que diz a Escritura Sagrada, qualquer um que vir conversar com a gente vai trazer uma coisa diferente e vai nos convencer do contrário do que nós cremos, irmão, e nós vamos voltar para trás. Mas se você teve um encontro com o Altíssimo, meu amigo, Ele mandou você fazer a arca, acabou, você vai fazer a arca, oh, glória a Deus. Se Ele disse que Ele vai voltar, então Ele vai voltar. Se Ele mandou a igreja santificar, então eu vou me santificar, por quê? Porque Ele disse que vai voltar, mas rapaz, desde que eu sou criança, eu estou ouvindo essa história que Jesus vai voltar. Hoje eu já sou velho e Jesus não voltou ainda. E tu ainda anda dizendo: meu amigo, Ele falou que vai voltar, então Ele vai voltar. Não importa a opinião de terceiro, importa é o que a Bíblia diz para mim. E a Bíblia diz para mim que Ele vai voltar. E Deus não tem por tardio a sua promessa, mesmo que alguns a considerem demorada. Mesmo que alguns digam: já há muitos anos eu ouço isso, nunca aconteceu nada. Deus chama esse cara de tolo. Você perdeu o juízo, você está ignorando o que aconteceu no passado. O fato da demora de Deus, irmão, para vir buscar a sua igreja, não quer dizer que Ele está atrasado em alguma coisa, ou que Ele se esqueceu do que prometeu. É que Ele é longânimo e misericordioso, tardio em se irar, mas não quer dizer que Ele não se ira. E Deus está aguardando que todo homem ouça a pregação do Evangelho e reconheça que é um pecador e que precisa ser salvo. Então nós vamos ter que continuar pregando. Nós vamos ter que continuar vivendo como filhos da eternidade. E pode acreditar, irmãos, olhem para o pregador aqui um pouquinho. Nós vamos ser provados por isso. As circunstâncias estão chegando. O que está acontecendo está cooperando para a igreja. A irmã falou aqui pelo Espírito Santo que Deus está chamando a igreja para um compromisso maior. E eu acredito mesmo nisso, irmão. Deus está chamando nós para um compromisso maior. Deus nos está chamando, e eu creio e acredito e peço que Deus nos guarde, né? Se tivermos que enfrentar aí o que vai vir para frente, junto com os demais, vamos enfrentar. Mas se Ele quiser arrebatar nós antes do problema explodir, então Ele vai arrebatar, nós vamos estar esperando. Seja antes, no meio ou depois, pastor, nós vamos ter que estar esperando Ele. E não de qualquer maneira, mas da maneira que Ele quer que nós estejamos. Ai, de casequina. Então Ele continua dizendo: voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, versículo 5, existiram céus e terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição do ímpio.
Irmãos, então a mesma palavra que está dizendo que houve um dilúvio, a mesma palavra que você tem aqui, que nós estamos aqui aprendendo, e que você que está em casa está me ouvindo, e você tem a Bíblia em casa, a mesma palavra que fala do dilúvio, é a mesma que está dizendo que o mundo de agora que vivemos está reservado para o acerto de contas. Quando o escritor de Atos escreve, ele escreve dizendo o seguinte, que Deus tem preparado um dia para o juízo dele, e que ele também preparou um homem para julgar e acertar as contas com os outros homens, e este que ele preparou foi o que morreu e ressuscitou. E está chegando a hora, irmãos. Eu não sei quando vai ser, pode ser esse ano, pode ser no ano que vem, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, está chegando a hora. E o que Deus falou vai se cumprir, e aquele que há de vir, virá. E quando ele vai vir para acertar a conta com a humanidade. Ai, meu Deus. A Bíblia diz que todo olho vai ver ele, até mesmo aqueles que o transpassaram. E quando ele vir, irmãos, ele escreve, ele cita, ele pregou um dia dizendo, no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 8, quando o Filho do Homem, o Filho de Deus, vier de volta para a terra, encontrará ele fé na terra? Nós não podemos deixar a nossa fé esmorecer. Você não pode se permitir, você não pode, nem eu, dar o luxo de esfriar a sua fé por causa da demora. Não se dê o luxo, não deixe que o inimigo sufoque a sua convicção de fé. Não deixe que as circunstâncias diárias, das dificuldades que estão no mundo, atrapalhem a sua fé na palavra que diz que ele está voltando. Pedro chama a atenção da igreja dizendo, olha, está reservado para o juízo. Ou seja, vai ter o acerto de contas. Quando? Eu não sei. Porque para Deus pode ser um dia, como pode ser daqui 1000 anos. Eu não sei. Se alguns acham que vai ser daqui 1000 anos, mas para Deus pode ser amanhã. A questão é, eu estou preparado para esse dia? Mas amados, vamos lá. Verso 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada, mas Deus é longânimo para com vocês, não querendo que alguns de vocês se percam, senão que todos venham a se arrepender. Ele está dizendo, irmãos, não ignorem isso. Ele está dizendo, não ignorem isso. Você sabe que a palavra ignorar significa não saber, fazer de conta que não sabe. Nós não vamos ser tidos como inocentes diante de Deus no dia do acerto. Nós não. Porque nós estamos cansados de saber que ele vai voltar. Vocês estão me entendendo ou não, pessoal? Se é um que nunca conheceu o Evangelho, até tudo bem. Como Deus vai tratar com essa pessoa é a maneira que Deus vai tratar com ela. Mas para nós que conhecemos a palavra, nós não seremos tomados por inocentes. Porque nós somos os pregadores. Nós somos as luzes que o Senhor Jesus Cristo disse. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. O mundo está entrando numa fase de escuridão espiritual, pessoal. E Deus está dizendo para mim e para você, você é a luz. Você é a luz. Você é a luz. Ele está dizendo, olha, brilhem a luz que há em vocês.
No meio à treva, irmãos, pode acreditar, o pessoal vai tentar procurar a luz, e aí Deus vai fazer brilhar você. Você é luz, não importa o quanto vá demorar. Não ignore nenhum texto da Bíblia Sagrada. E ele continua dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa. Mesmo que alguns divulguem que está demorado, mesmo que alguns digam que será daqui não sei quantos anos, você tem que discernir isso. Você tem que dizer: pode ser amanhã. Eu tenho que deitar para dormir hoje como se ele fosse voltar logo depois que eu pegue no sono. E mesmo assim, se Jesus demorar 100 anos para vir, que eu não sei se vai, mesmo se ele demore 2 anos, 5 ou 1000 anos, todo dia, quando eu deitar para dormir, a minha vida tem que estar em santificação com ele. Todo dia quando eu acordo para trabalhar, eu tenho que oferecer a minha vida de volta. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que santificar ela durante o dia de trabalho. Lá na tua empresa, na minha empresa, eu vou ouvir um monte de lorota, um monte de conversa, mas não saia da minha boca nenhuma palavra torpe. Não saia da sua boca nenhuma palavra que vá comprometer você com a eternidade. Esse é o viver do crente. Porque para ele um dia pode ser 1000 anos. 1000 anos que nós achamos que pode ser, para ele pode ser num dia. Veja que o tempo para Deus é contado diferente do nosso tempo. E ele continua dizendo: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há vão se queimar. Irmão, se nós soubéssemos que hora um ladrão vai bater na nossa casa para roubar, se eu tivesse recebendo uma carta hoje, ó, vai passar um ladrão aí, Elias, na tua rua, e o cara olhou para tua casa e tal, gostou aí, vai dar uma chegadinha na tua casa, o cara vai chegar 2:30 da manhã, pode mandar ele vir então, porque agora eu estou sabendo. Eu vou esperar o ladrão. Sim ou não? Se ele botar o pé, nós vamos resolver um problema aí, porque eu estou esperando. Agora aqui está dizendo que a vinda do Senhor vai ser como um ladrão da noite, e o ladrão não manda recado. Ladrão, quando sai para roubar, ele sai para roubar, e ele anda andando sozinho pela rua, e ele vai, passa por uma casa, passa para outra, e daqui a um pouco ele olha para a tua casa, se encantou com uma janela meio aberta, pronto, eu vou aproveitar, porque eu sou ladrão. Não sei se vocês estão me entendendo, pessoal. Alguns ladrões ficam sondando as casas das pessoas dias para poder roubar. Cuida o horário que tu sai, o horário que tu vem, a hora que tu vai dormir, a hora que tu acorda. O ladrão, tem uns que ficam cuidando, e quando ele vinha roubar, tu não esperava. Ora, Pedro está dizendo que a vinda do Senhor, ela vai ser como a vinda de um ladrão, em que as pessoas não estarão esperando. A vinda do Senhor pode chegar num momento de grande tribulação. A vinda do Senhor pode vir num momento de grande perseguição. Ele aparece. Mas Paulo diz: quando todo mundo estiver falando em paz, também vem repentina destruição. Ou seja, a gente não sabe. A gente não sabe se a vinda do Filho do Homem vai ser à meia-noite, ou se a vinda do Filho do Homem será pela manhã. A gente não sabe. Pelo fato de eu e você não sabermos, nós precisamos estar preparados. Você sabe como é que foi a ordem para aquele povo celebrar a Páscoa? Que o irmão Deste falou aqui do sangue. Vocês vão ter que comer a Páscoa meia-noite. E vocês vão ter que comer a Páscoa dessa maneira. Vocês vão ter que ter uma capa sobre os ombros. Vocês vão ter que ter calçado nos pés. E ter que ter um cajado na mão. E meia-noite eu vou passar. E o destruidor virá. E onde houver o sangue do cordeiro, nas vergas das portas, eu não permitirei que ele entre e mate o primogênito. Mas meia-noite estejam preparados para sair do Egito.
Nós temos que estar preparados. Assim como a morte, a gente não sabe quando vai ser a morte, em que lugar nós vamos morrer e como iremos morrer, assim a vinda do Filho do Homem. Você poderá estar na sua empresa trabalhando e daqui a pouco você desaparece. Você poderá estar em casa limpando a louça e daqui a pouco você vai embora. Mas e aqueles que desviaram? Aqueles que se desviaram, estarão esperando eles a vinda do Senhor? Amém? Vamos lá. Verso 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Olha aqui, irmãos, ó. Aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor. A vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Ora, se nós estamos sabendo que isso pode acontecer a qualquer momento, está perguntando Pedro, não devemos nós viver uma vida justa e piedosa? Não é dever nosso, irmão, viver uma vida reta? Como pode uma pessoa que diz que vai morar no céu, ela ser uma trambiqueira, uma mentirosa? Uma pessoa que vai morar no céu, ela não pode ser mentirosa, ou um mentiroso não pode estar esperando a volta de Jesus. Um caloteiro não pode estar esperando a volta dele. O enganador não pode, o adúltero, ele não pode estar esperando a volta do Senhor. Não é possível, porque no céu não entrará esse tipo de coisa. No céu só vai entrar aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e que lavam suas vestes no sangue todos os dias quando pecam. Nós não podemos mais se dar o luxo de permitir que o nosso nome ande na boca de qualquer pessoa. Você tem que zelar pela sua integridade moral, espiritual, física e de conduta. Zele pela sua reputação. Provérbios diz que é bom o homem ter o bom nome. Um cristão, ele está zelando pela vinda do seu Senhor, ele está apressando a vinda do seu Senhor, porque ele sabe que quando o Senhor vir, virá com fogo e juízo. Então ele continua dizendo, mas nós, segundo a promessa, aguardamos novo céu e nova terra. Irmãos, para muitas pessoas, a vida deles é aqui. Tem muitas pessoas que estão aguardando apenas um mundo novo aqui. Mas nós, a igreja está dizendo, nós aguardamos novos céus e nova terra, no qual habita a justiça, porque este aqui já está condenado. Sabe, irmãos, não sei se vocês pararam para pensar agora que eu vou dizer. Antes de vir esse negócio aí, irmão, esse vírus aí, ó, essa situação toda, né? Nós vivia nas empresas trabalhando, vivia amontoado dentro da igreja, deixava a família de lado, mulher de lado, esposo de lado, largava os filhos de qualquer maneira, porque eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui. Aí chegou esse negócio aí, irmão, olha o que está acontecendo, como mudou tudo. Agora nós temos, parece que a gente está tendo mais tempo agora para santificar e se cuidar do que antes. Parecemos que nós éramos apenas religiosos, vínhamos para o culto para mostrar que estávamos vindo ao culto. Quantas vezes Deus precisou levantar profeta dentro desta casa para chamar a atenção do povo para um culto sincero e verdadeiro? O povo não deu atenção. Precisa vir um negócio desse no mundo para fazer o povo se prostrar e adorar de verdade.
Agora para vir na igreja, tá uma disputa no telefone, marca um canto para mim, marca um lugarzinho para mim, porque agora eu quero ir. Ah, agora tu quer vir? Vocês estão entendendo, irmãos? Nós estávamos mais preocupados com o nosso ego, com a nossa boa imagem, com a nossa casa, com a nossa prosperidade. Mas irmãos, nós aguardamos do céu a bendita revelação. Tem uma promessa feita dele dizendo: na casa do meu pai tem muitas moradas. É para lá que nós vamos ir, irmãos. É para a eternidade que a igreja vai ir. E a igreja tem que não só crer, mas estar preparada e crendo todos os dias. O glorioso vai voltar. O filho de Davi vai voltar. O leão da tribo vai voltar. O rei dos reis vai voltar. O general vai voltar. Ele vem com os seus anjos. Ele vem com os seus exércitos. E nós que aguardamos a bendita revelação, vamos nos encontrar com ele. Camato. Ele vai voltar. Ele disse: eu vou voltar. Quando estiver pronto, eu vou voltar. Pediram para ele: ei, quando vai ser? Quando ele vai ser? Qual é o dia da tua vida? Ele disse: não interessa você saber dia e época, só se prepare, porque eu estou voltando. A terra se dobrou a ti, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. As pessoas podem até desacreditar da promessa. As pessoas podem até pegar o contrário, que não tem nada a ver, que vai demorar bastante, que isso aí é só uma onda que está vindo. Não, elas podem até desacreditar, mas nós vamos continuar acreditando, irmão Daniel, que a qualquer momento ele pode tocar a trombeta, a ordem pode sair na eternidade, e quem está pronto vai, quem não está fica. Mas ele vem, irmãos. E ele é fiel e justo, porque ele prometeu que vem. Ele mandou quebrar a Súria. Ele prometeu que vai vir, ele vai vir. Temos uma promessa de novo céu e nova terra. A gente fica se matando para comprar casa, fica se matando para juntar dinheiro, e ele tem preparado um novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde habita a paz, a verdade. É nisso que eu tenho que pensar, irmão. É nessas coisas que o teu lado espiritual tem que analisar e pensar com seriedade. Tem que trabalhar, irmão Adriano, pelo pão? Tem que trabalhar para pagar as contas? Tem que. Mas não ignore o outro lado. Não ignore que parecerá um dia 1000 anos. E 1000 anos, meu Deus do céu, irmão. Há uma presença do Senhor aqui falando conosco. Ele vai. E quando ele voltar, toda tristeza vai acabar, toda demora vai acabar, toda angústia será cessada. Porque nós vamos para lá, irmão. É para lá o nosso lugar. É para lá o nosso lugar. E o céu começa a se abrir, e toda a terra se dobrou a ti. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, olha isso aqui: procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Ele está dizendo: se vocês estão sabendo, se vocês creem no que está escrito, ele falou, procurem se esforçar para aguardar esta promessa, o cumprimento dessa promessa, e que quando ele chegar, vocês sejam achados imaculados. Imaculado, irmãos, é limpo, sem mancha. Se eu sei que ele vai voltar, se eu sei que o que está acontecendo é cumprimento,
então eu tenho que manter as minhas vestes limpas. Em todo tempo, diz o escritor Eclesiastes, não falte o óleo sobre a sua cabeça, e suas vestes sejam sempre brancas, alvas como a neve. Roupa espiritual. Apocalipse diz que aqueles que foram vistos sobre o mar de vidro, foi dito, esses foram os que venceram a besta, que não aceitaram a marca, nem adoraram, e que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Lave suas vestes no sangue do Cordeiro. Não deixe o pecado sujar a sua veste. Lave esta noite no sangue do Cordeiro. Prepare, fique limpo, fique limpo. Santifique ao Senhor, Ele está voltando. Ele está dizendo, seja achado limpo, irrepreensíveis. A palavra irrepreensível é alguém que não tem que estar toda hora corrigindo. Ser irrepreensível é você andar e as pessoas, pastor Adriano, passar por você e não ter nada para dizer contra você. Podem mentir, mas não podem dizer nenhuma verdade de pecado contra você. Isso é ser irrepreensível. É alguém que o Espírito do Senhor não tem que estar toda hora batendo na tecla da orelha espiritual, dizendo está em pecado, está em pecado. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, Deus do céu, irmão, se nós não conseguirmos ouvir a voz do Espírito Santo, nós vamos ouvir a voz de quem? E ele está dizendo que vocês sejam encontrados em paz. Nós não podemos permitir, irmãos, que o que a gente está ouvindo aí fora tire a nossa paz. Você não pode permitir que as notícias, que o que se ouve nas redes sociais tire a sua paz. Tem gente que diz que é crente, mas não consegue mais dormir de noite e tem medo de respirar porque o bicho vai pegar. Tem gente que diz que é crente, mas tem medo, irmãos, de sair no mercado comprar um pão porque tem medo de pegar uma doença. Tem gente que diz que é crente, irmãos, mas tem medo de beijar o marido, a esposa, porque agora pode ter o vírus. Tem gente que diz que é crente, mas tem medo de deixar o carro na rua porque vão roubar. Escuta, Jesus Cristo disse, eu deixo-vos a minha paz. Eu deixo-vos a minha paz. Eu deixo a minha paz. A minha paz eu dou para vocês. Eu não dou a minha paz como o mundo oferece. A paz que Deus oferece é a paz do Espírito. E quando ele voltar, ele quer encontrar você em paz, aguardando a volta dele. Continuando, irmãos. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo escreveu, segundo a sabedoria que foi dada para ele, falando disso, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, irmãos, sabendo disso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Então nós temos que se cuidar com o que a gente está ouvindo. Amém? Está surgindo uma leva de pregadores agora pela internet, meu irmão, falando de Jesus e fim do mundo e prosperidade, que é incrível. Gente que tu nunca viu, está surgindo agora. E trazendo mensagens que, se o cara não discernir o que está ouvindo, esse cara bate palma e diz amém. Mensagens que estão negando o próprio Salvador. Mensagens, e eu não estou falando coisa que me contaram, eu estou falando coisa que eu ouvi lá. Fui lá, teclei e fiquei ouvindo o cara falar. Só olha aí, ó, está errado isso. Mensagens que dizem que Cristo não concluiu a obra dele, não foi perfeita. Negando. E tem muita gente que é crente da internet,
que só quer se alimentar da internet, abençoado de Deus, não abre a Bíblia mais nem para tirar a poeira das folhas da Bíblia. Ele só se alimenta da internet, de mensagenzinha do Facebook, de mensagenzinha de fotinho do WhatsApp. Ai, Jesus é contigo. Clica, quem crê diz amém. Ai, Jesus está voltando, porque Jesus vai te dar a vitória. Quem crê, compartilha e diz amém. Vá ler a Bíblia, abençoado. Você tem a palavra em casa, não diga amém para qualquer coisa. Você tem um ministério, você tem uma igreja que você escolheu servir Jesus. Você tem um líder que você conhece, que você acompanha a vida dessa pessoa. Você tem um casal de pastor que você sabe quem é. Ouça o seu pastor, respeite e obedeça. Não diga amém para qualquer coisa que você ouve, porque você pode negar a salvação sem saber. E quando você diz amém, você está concordando. Para terminar, verso 18. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para Ele seja dada toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Antes de nós ficar dando ouvido para essa marmelada que está vindo aí, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Na graça, porque é favor imerecido. Cresça na salvação, está dizendo a Bíblia. Amadureça a sua salvação pela obediência à palavra. E dizer crescer no conhecimento é no conhecimento da Bíblia, da palavra. Leia a Bíblia mais. Temos curso na igreja que ensina a entender e interpretar a Bíblia. Venha estudar a Bíblia. Oportunidade se tem para aprender, mas é dever de cada crente em particular crescer na graça e no conhecimento. De quem? Do seu Senhor. Nós temos que saber quem é Jesus, irmãos. Tem pessoas na igreja que não sabem defender o seu Senhor. Pede-se Jesus a Deus, a pessoa não sabe. Tem pessoas que não sabem, irmão Adriano, quem é o Espírito Santo e o que é o porquê o Espírito Santo. Tem pessoas que não sabem se tem que guardar o velho ou o novo ou os dois, não sabe. E aí vem os mal intencionados e fisga o cara. E você não está na época de estar desconhecendo a verdade bíblica. Você tem que conhecer a Santa Escritura. Você tem que sentar para ler, aprender a palavra, para edificar a sua fé e torná-la santíssima pela obediência. Paulo diz: santificando a vossa alma pela obediência à palavra, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Cuide da sua fé, obedeça a palavra, respeite seu pastor, ame a sua igreja e faça obras maravilhosas para Deus. Você estará aguardando a vinda do Senhor. Não se mova da sua posição. Quantos entenderam isso? Levante a mão. Eu quero orar com vocês então. Vamos ficar de pé. Antes de orar, a irmã pediu para comunicar a vocês. Foi preparado alguns lanches ali, né? A gente adquirir, para que esse investimento fique na igreja e para nós auxiliar nas despesas da igreja, tá? Então depois, no final do culto, né? Pegue ali, compre um lanche, leve para casa e abençoe a casa de Deus. Amém? Sabendo disso, então, a Bíblia diz, né? Santificai-vos diante do Senhor, né? Limpe as suas vestes espirituais. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Se algum de nós, ou algum que está aqui dentro esta noite, está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus rapidamente.
Se tem alguém aqui que está nesta noite nos visitando e que ainda não se decidiu pela salvação em Jesus Cristo, decida-se nesta noite, porque o Senhor está voltando. E Ele pode voltar a qualquer momento, a gente não sabe. Prepare a sua vida para o encontro com o Senhor. Um dia o rei Ezequias estava doente com uma chaga mortal. E o profeta foi lá e disse para ele assim, ó, Deus mandou dizer para ti que tu vai morrer, bota a tua casa em ordem, essa doença veio para te matar. Viu? Deus usa o profeta Oséias para dizer, prepare-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. E a Bíblia no Novo Testamento ensina que nós temos que estar de sobreaviso, porque o Senhor virá como ladrão. Que Deus abençoe vocês e a vossa casa. Sim, tem os pedidos de orações, nós vamos orar então. Eu posso já fazer essa oração ou não? Então pessoal, vamos orar aqui, ó, pela Horacilde Araldi, né, sua família, Zanandria Oliveira, por Antônio Sebastião, por sua saúde, o ministério, a família. Vamos orar pela Valdete Guenes, vamos orar aqui, ó, pela Patrícia, pela Josiane, a Camila Eliseu Vargas Ornélio. Vamos orar pela Silvana, pela Aninha Dimas e pelo Paulo Roberto aqui, ó. E as causas dessas pessoas. E tantos outros pedidos, né? Então você que é igreja, você que está diante de Deus, estenda as tuas mãos para cá agora. Vamos entrar na presença de Deus em oração, colocando essas pessoas e colocando a sua vida também diante de Deus da sua casa. Nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus, depois de ouvirmos o ensino, Pai, da Tua Palavra, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é bom e justo para com a Tua igreja e ama o Teu povo, Senhor. Pai, nós queremos orar e colocar essas pessoas que estão aqui, ó, esses pedidos de orações. Todos eles, meu Deus, estão acreditando e crendo na vitória. Estão crendo que o Senhor vai dar uma solução, que o Senhor vai abrir uma porta. E Pai amado, e nós como crentes não podemos deixar de crer também disso, que enquanto o Senhor não voltar, nós vamos ter que estar vivendo como crentes na terra, crendo na promessa, divulgando a palavra, anunciando as grandezas. Aqui está, Deus, a doença representada ali, Senhor, a família. Em nome do Senhor, estende a tua mão sobre a Horacilde, a sua casa, estende as tuas mãos, Pai, sobre a Zanandria, Senhor, a sua família, o seu Antônio, em nome de Jesus, Pai, a Valdete. Estende o teu braço poderoso sobre a Patrícia, a Josiane, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a Camila, Senhor, a Silvana, a sua casa, a sua família, a Aninha, meu Deus, o casamento, Pai, as causas da justiça, o irmão Roberto, Paulo Roberto. Estende as tuas mãos, Pai, sobre a igreja nesta noite. Estende a tua mão sobre cada chefe de família que está aqui, ó, cada dona de casa, Pai, representando a sua família. Pai amado, em nome do Senhor, e se o Senhor não voltar esta noite, nós queremos pedir que Deus, o Senhor, guarde a nossa casa. Como homens ainda vivemos sobre a face da terra, nós pedimos, cobre a gente com o teu sangue. Abre os nossos olhos, Pai, para a tua volta. Derrama do poder, da graça, da unção. Usa nossas vidas como luz, como sal. Ajude-nos, Deus, a ser uma bênção lá fora. Que a igreja do Senhor produza frutos e obras que glorifiquem o teu nome. Pai, também santificamos a nossa alma nesta noite. Pedimos perdão por nossos erros, por nossas falhas, por nossos pecados, Pai, nossas transgressões. E pedimos que o Senhor nos lave com o teu sangue esta noite. Que o Senhor, Deus, nos guarde e nos livre de todo mal, Senhor. E guarde o teu povo, a tua igreja. Nós te agradecemos, colocamos, Deus, também os nossos pastores diante do Senhor. Colocamos, Deus, o apóstolo Davi, a apóstola Rose, a casa deles. Em nome do Senhor, que os teus anjos estejam acampados ao redor dos teus filhos, guardando. Pai amado, em nome de Jesus, lá em casa, Pai, onde esta pessoa está assistindo este vídeo, alcance ela agora, meu Senhor, com a tua salvação. Alcança com as tuas bênçãos, alcança com o milagre. Quebra as algemas, destrói os grilhões, derruba as muralhas para essas pessoas passar. Abre o mar, Senhor, que está, Senhor, na frente, para que esta pessoa possa te conhecer, conhecer a tua palavra, a tua vontade. Pai, se alguém estiver aceitando Jesus como Salvador, perdoa seu pecado, perdoa a sua falha. Se alguém estiver reconciliando com o Senhor nesta noite, reconcilia com esse pecador, meu Deus, para que, Pai amado, se o Senhor voltar,
Encontre, Deus, este povo te aguardando. Nós oramos nesta noite colocando tudo diante do Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Podemos encerrar? Tem alguns avisos ou não? Acho que só os cultos normal agora, quinta e domingo, né? Amanhã, pessoal que está inscrito no ITCM, então aula normal aqui na nave da igreja, né? 7h30, tá? Estamos estudando a história da igreja, tá? Está sendo uma bênção de Deus. Irmãos, que Deus abençoe vocês, então. Se cuidem, tá? Nós estamos sobre a face da terra, e como crentes que vivem sobre a face da terra, a Bíblia diz que temos que respeitar as autoridades, e eles nos orientam a usar então, né, todos os cuidados necessários, máscara, álcool gel e tal. Eu só tirei a máscara agora porque eu estou ministrando para vocês, mas depois eu já coloco ela e vou para casa, ok? Se cuidem em nome de Jesus e venham para os cultos assim que vocês puderem estar presentes, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no amor de Deus, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre, e todos digam amém. Estamos despedidos na paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos.